que eu dei aula no quarto. Aí quando eu fui dar aula na outra turma, não consegui mais gravar. Aí eu fui gravar por esse. O que aconteceu? Não observei a questão do som. Tava só o som do sistema. Aí quando eu gravei, quando eu fui olhar o vídeo, não aparecia minha voz de forma alguma. Só aparecia a tela o tempo todo e um ou outro aluno que respondeu alguma coisa. Mas aí, de qualquer forma, eu coloquei no grupo, lá na sala só pelas imagens mesmo. Sim, gente, essa aqui é a sala do segundo A, tá certo? Para quem não entrou lá ainda, aqui tá a sala. O link que eu coloquei hoje aqui. Aqui, as fotinhas que eu coloquei lá no WhatsApp, que foi da nossa aula de ontem. Aqui foi o slide que eu coloquei da última aula que eu fiz, que a gente vai trabalhar com ele hoje, e o outro que eu já estava preparando. Aqui são os prints, né? E o vídeo, no caso da aula da semana passada, não. Acho que já faz uns 15 dias. Aqui não mostra não, professor. Esses vídeos ou as fotos que a senhora botou não mostra não aqui. Tem como voltar um pouquinho em cima, na parte do código? Deixa eu ver aqui, na parte do código. Deixa eu abrir aqui, eu tô abrindo uma foto. Eu não tô vendo não, professora, eu tô vendo só a senhora. Então é o seguinte, olhem aí, devem ter duas Josenilda. Aí uma tá escrita assim, apresentação ou apresentando, alguma coisa nesse sentido. Não, é a apresentação, eu acho. Aí você vai clicar nessa que tá a apresentação. Acharam? Não, só tem uma. É só ela clicar na que tá com o microfone desligado. É. Não aparece, não. Mas é para aparecer, Socorro, duas vezes eu, porque como eu abri a tela até a apresentação, aí apareceu duas vezes. Em pessoas. Vai lá em cima, clica em pessoas. Aí você vai... Tá a telinha da senhora e embaixo tem uma setinha com outra telinha, que é a telinha que tá a apresentação. Isso, vejam aí se vocês acham, todos. Que é importante... Aperta na tela da apresentação, Jennifer. Eu já vi já da apresentação, eu cliquei. Tá aparecendo aqui pra mim. Tá? Tá aparecendo. Pra mim também tá. Pronto, vamos ver se vocês conseguem aí. Pronto, eu tô mostrando os prints que eu tirei da aula, certo? A aula anterior. Tá aparecendo pra mim também. Pronto. Aí aqui... Deixa eu ver se é printando. Aí aqui já é o vídeo da aula. Tô vendo também. Pronto. Aí é só colocar pra... Não, manda ver isso. Tá carregando. Eu geralmente colocava no YouTube. Esse eu não tô colocando no YouTube, não. Tô colocando só aqui. Ô, professora. Oi. Eu tô sem o código da sala. Tô sem o código da sala. Pronto, Eu vou olhar também, aqui professor. agora. Você vai ficar assim carregando. Não. Eu vou tirar daqui. Desde hoje que levantar a mão. Bem, eu só tô mostrando a sala pra vocês, tá? Deixa eu ver se entra esse vídeo pra vocês verem. Deixa eu ver se entrou alguém aqui na aula. Opa. Ninguém aqui no Meet. Não. Tá carregando. Deixa eu ver. Aqui. Não, eu vou... Tá abrindo. Deixa eu esperar um pouquinho. O bom do YouTube é que é mais rápido pra ver, né? Vocês estão conseguindo ver os vídeos que eu tô colocando? Quem já tá na sala? É, mais rápido. Tá carregando ainda, professor. Eu vou tirar isso. Tá só atrasando. Pera um pouquinho. Voltei. Tá carregando aqui pra mim. Essa é a sala do... Tá carregando, professor. Pronto. Essa é a sala do segundo A, tá certo?
A aula que a gente teve lá no refeitório, naquele dia e tal. Por conta dos caçacos que apareceram na sala. Aí deixa eu pegar aqui o segundo B. Cadê o código? Esse dia aí eu não fui, não. Eita. Deixa eu ver aqui uma coisa. Quem é do segundo B, anota esse código. Eu vou abrir depois a sala do segundo A de novo. Esse é o código da nossa sala aqui. O que eu coloquei lá foi o link do convite. Pode tirar um print aí da tela. É mais fácil do que anotar. TSR 7FI4. Esse daí é do B, professor. É do B. Aí eu vou... Sim, aí a sala B, ó, é a mesma coisa, tá? Só muda porque, por exemplo, a aula do segundo B presencial é em outro dia. Aí as fotos aqui são diferentes, tá? Mas é o mesmo conteúdo. Aqui o slide que eu coloquei para as duas turmas. Aqui a aula online eu coloquei para as duas turmas. E aqui foram as boas-vindas para todos. Deixa eu voltar no A para a gente ver o link e a gente começar de fato a explicação. Eita, vamos aqui, segundo A. Deixa eu abrir aqui. Esse é do segundo A, tá? Podem tirar um print aí. E é 7FCAT. Aliás, isso eu fico em dúvida se é um I ou se é um L, viu? Vocês, se não der certo com uma letra, tenta com a outra, tá? Pode ser um L isso aí. Eu acho que é L. Eu acho que é um L também. É, o I eu acho que teria o pontinho, né? É LH7FCAT. Pronto, fechando. Vamos começar. Eu vou abrir o slide que foi da última aula. Quer dizer, esse slide eu não usei na última aula. Mas eu fiz ele após a última aula, certo? Que inclusive eu usei até umas imagens que eu usei durante a aula mesmo. Aqui, eu estava até falando com vocês. Não pegou não, professora, o código. Oi? No meu não pegou não o código, apareceu conta incorreta. E foi. Ah, mas tem um Não tô detalhe. vendo, professor. É porque ela tá usando É a a conta conta. pessoal, professora. É por isso. Eu vou tentar. Tá, entendi. Eu vou no. O que Aí a eu já gente não faz? pega, não. Eu vou ver se eu encontro a conta educacional de vocês já, se já está disponível. Se estiver disponível, eu mando. Aí vocês conseguem entrar com a conta educacional, certo? Eu vou ver se eu acho do segundo EJA e do segundo EJA A e segundo EJA B, tá bom? Gente, aqui é a parte teórica, tá? Que vocês podem ler depois. Eu já falei sobre isso. Que a estatística mexe com pesquisas, tá certo? Então, não vou ler exatamente isso, mas eu gostaria que vocês lessem depois, tá? Aqui também fala do IBGE, que eu falei para vocês, ó. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é quem faz aquela pesquisa grande e completa com toda a população, certo? Aqui foi porque durante a aula eu vi diversos gráficos com o pessoal, tá bom? Existem mais, só que o nosso estudo vai se focar em alguns. E aqui embaixo eu coloquei separadamente os gráficos, ó, principais tipos de gráficos para educação básica. Isso eu estou trabalhando agora, eu não trabalhei na aula passada, tá? Então, principais tipos de gráficos, ó. Isso aqui é gráfico de colunas, porque parece realmente como se fossem colunas, né, de construção, tá certo? Então, elas têm alturas diferentes, porque no caso aqui a quantidade de coisas que estão sendo analisadas está uma quantidade diferente. Isso aqui só são observações em relação ao gráfico. Deixa eu aumentar só um pouquinho o zoom para ver se fica melhor para vocês verem. Ficou melhor? Então, aqui, ó, colunas, aí a altura de acordo com a intensidade da variação das coisas, mesma largura todas elas, e uma distância constante entre cada uma, mesma distância entre cada uma, que fica um padrãozinho bonitinho, diga. Eu percebi aqui que cada um
Se abrir a tela com os 2 dedos, dá para dar zoom, mesmo sem a senhora dar. Eu acabei de fazer e deu certo. Uhum. Ou melhor. É Que não verdade. era assim. O que vocês quiserem olhar, se vocês quiserem olhar mais o que está no canto, no outro, vocês conseguem abrir e até puxar para um lado ou para o outro. Aí aqui, gente, não precisa se preocupar muito. Antigamente a gente dava aula sobre estatística. Antigamente não tanto, né? Porque eu não sou tão velha assim. Mas a gente pedia para o aluno desenhar no caderno, é todo um processo, né? Hoje em dia não. Hoje em dia isso aqui a gente faz no Word mesmo. Você abre lá, tabela, abre uma janela do Excel, você coloca os dados, escolhe o tipo do gráfico que você quer e automaticamente o gráfico é gerado. Então aqui, ó, o distanciamento entre as colunas é tudo igualzinho, a largura das colunas são iguaizinhas e o que varia é a altura, porque está mostrando cada elemento como é que está em relação à pesquisa, certo? Ele fica em pirâmide, né, professor? Também Uma existe roda, né, gráfico tudo mais. pirâmide, Aqui está mais uma frequência de sobe e desce, né? Aí vamos aqui, ó. Tem o outro gráfico que também ele é de barras. Aqui ele chama coluna porque é barras verticais. Esse aqui é barra horizontal, tá certo? Quando a gente tem um número muito grande de coisas, às vezes não é muito interessante uma barra vertical. Então a gente opta por usar a barra horizontal, tá certo? De novo, entre elas a mesma distância, a largura delas é a mesma distância. O que está variando aqui é o tamanho de cada uma em relação à quantidade de coisas que estão sendo analisadas. O gráfico de setores, aí eu coloquei aqui embaixo, também conhecido como gráfico de pizza, tá? Então, por ser os cortes aí lembram a questão de uma pizza, então esse é o gráfico de setores. Ele é um pouquinho mais trabalhoso porque ele lida com a questão de porcentagem. Para fazer isso à mão, dava muito trabalho, porque você tem que trabalhar com cálculo de porcentagem, com ângulo, aí você tem que fazer a transformação de porcentagem para grau, para poder colocar certinho no círculo. Mas aí é o que eu estou dizendo, hoje em dia, com computador, isso é possível fazer até no celular, então é muito fácil você gerar um gráfico, porque você só coloca os dados, escolhe o tipo do gráfico e ele sai prontinho, ok? Aqui, um gráfico de linhas, tá? Então, aqui, porque eu tenho os pontinhos aqui que me dão a quantidade de coisas que estão sendo analisadas, e aí eu saio ligando esses pontinhos. Montanha, né? Oi? Esse daí é como se fosse uma montanha. Isso, lembra bem, montanhas. E aqui, dicas de análise de gráficos, tá? Que assim, eu também não foi exatamente... Deixa eu ler, né? Porque aí tem umas perguntas. Então, ó, o título, o objetivo do gráfico, é claro? Seu conteúdo faz sentido? Por exemplo, é porque aqui não são gráficos de... Deixa eu fazer uma coisa. Eu vou procurar uns gráficos aqui, só para ver com vocês isso. Questão de título. Vou pesquisar gráfico estatístico. Aí eu vou em imagens, tá? Porque eu quero imagens apenas. E aí, aleatoriamente, é que eu vou pegar algum gráfico para a gente analisar, certo? Por exemplo, esse é um gráfico de setores. E ele diz assim, atividade de lazer preferida. Aí tem aqui a porcentagem, né, de cada um. Aí tem esportes, internet, música, vídeo, leitura. Veja que cada um tem uma cor diferente. Então, olhando esse gráfico, em relação à atividade de lazer preferida, qual é a atividade mais preferida pelas pessoas aí que participaram? Oi? Tá parecendo uma roleta russa. Uhum. É a internet. Internet. Não. Olha só, eu também me confundi, viu? No desenho aqui, visualmente, o 3D aqui no caso. É o esporte.
Tá aparecendo. Não, na minha visão, eu também pensei que era o vermelhinho, o vinho. Eu Mas aí também. veja que é 25. O laranjinha lá tá 30. Mas é porque aqui Eu a vi agora. visibilidade confunde, tá certo? Eu também errei, não foi pra você não. Então aqui, olhando o número, então 30% esportes, né? Então, das pessoas que foram entrevistadas nessa pesquisa, 30% optou por esportes. Aí depois, 25% internet, 20% música. Não sabia que é atividade de lazer, né? Não é esporte, não. Aí vem 15% vídeo e 10% leitura. Meu Deus, o povo. Agora, sinceramente, leitura. O povo não O povo quer não gosta parar de para ler, ler não. um livro. Não, mas vê, o povo não gosta de ler um livro. Mas me digam que as pessoas vivem lá. O WhatsApp. Não, WhatsApp. O WhatsApp, que é muita leitura. O Instagram, que tem muito textinho também. Facebook, que hoje em dia, né, não se usa tanto. Mas tudo lida com, O povo é porque no WhatsApp vai chegando as mensagens. mensagens boas, a pessoa fica empolgada. É porque eu acho que psicologicamente parece que você não tá lendo, né? Parece que ali é só uma coisa de lazer, tá passando ali, tá vendo, só leu o que chamou a atenção, né? Deve ser por isso aí. Deixa eu fechar esse gráfico pra gente ver outro. Deixa eu ver esse aqui. Eita, esse pequenininho. Deixa eu ver se eu aumento aqui o zoom pra gente ver maior. Melhorou, né? Eita, melhorou demais agora. Pera um pouquinho. Deixa eu... Opa! Agora ele não quer ficar onde eu quero. Pera um pouquinho. Agora, não. A internet brigando comigo. Sim, gente. Olha só. O desmatamento da Amazônia a cada ano. De agosto a julho. Aí tá aqui, ó. Ano 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Aí aqui. Área desmatada em quilômetros quadrados. 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 25 mil e 30 mil, gente. Isso em quilômetros quadrados. Imagina 25 mil quilômetros quadrados de desmatamento. Misericórdia, meu pai. Mas assim, o que a gente tá analisando aqui é o título. Tá claro, né? Quando você olha o título e olha aqui, você vê claramente. Aqui, se eu perguntar qual foi o ano que teve mais desmatamento da Amazônia. 2004. Isso. E o ano que houve o maior controle, ou seja, houve menos desmatamento? 2007. 2007. Muito bem. E Mas aqui também, professor, teve foi, muitas queimadas, não foi? Teve muitas queimadas também. foi recentemente Vai. teve muita queimada. Muita, muita, muita. Deixa eu voltar lá no nosso slide para ver que a gente estava olhando. Pronto, voltei. Aí aqui, a fonte dos dados está explícita no gráfico? Sim, quando eu falo fonte de dados, vamos lá voltar no gráfico, tá? Que a gente estava olhando. Aqui diz onde foi obtida essa pesquisa? Não diz. Então, a fonte do gráfico não está explícita aqui. Deixa eu olhar no outro que a gente analisou. Fonte é de onde saiu, né? Porque é importante falar, ó, aqui tem, nesse tem. Porque tá aqui, ó, tutoriar. Então, tutoriar foi a empresa, no caso, que fez a pesquisa, certo? Deixa eu ver um outro aqui. Inclusive, professora, todo trabalho escolar está exigindo a fonte, né? Isso. Todo. É porque quando você não coloca a fonte, você está cometendo um plágio. É como se você estivesse roubando a ideia do outro. Uhum. Ó, deixa eu pegar esse aqui para vocês verem.
Ele não tá na língua portuguesa, não. É do Canadá, mas dá pra gente olhar. Se ele abrir, né? Não tá abrindo. Deixa eu passar pra outro. Professora, a senhora vai colocar lá na sala pra gente isso daí? Vou, o vídeo vai ficar lá, tá? Essa página aqui não vai estar no slide, não. Lá, né? Mas, no caso, vai estar no vídeo. A maioria aqui, gente, não tá com a fonte, certo? Pelo menos não tá visível aqui pra mim. Nesses que eu abri aqui agora. Não tá visível a fonte. Deixa eu ver algum que tenha. Aqui, ó esse. Achei um. É porque às vezes não tá na figura, às vezes tá no texto. Eita, perdi, foi. Não acredito. Era do IBGE aquele. Eu vou fazer o seguinte, vou pesquisar aqui, gráfico IBGE. É mais fácil. É porque tá tão pequenininho esse gráfico que... Muita fé que ele vai abrir. Pronto. Ó, distribuição... Eita, perdi o título. Das pessoas de 14 anos ou mais de idade, por grupos de idade, segundo as grandes regiões, no segundo trimestre de 2013. Ou seja, o segundo trimestre pega lá de julho até setembro. Aí aqui, ó, de 14 a 17 anos. Aí a quantidade de pessoas, agora isso está em que proporção? Não diz, tá vendo? Se está em 1.000 e milhões de pessoas, não tá falando. É uma falha no gráfico. Aí aqui, por exemplo, do Brasil, a coluna vermelha é Brasil, coluna laranja Norte. Aliás, Brasil é, digamos, é o Brasil completo. Aí, região Norte, região Nordeste, região Sudeste, região Sul. Essa fonte, aqui está dizendo a fonte, IBGE. Diretoria de Pesquisa, Coordenação do Trabalho, está dizendo o quê? De onde foi tirada essa pesquisa, certo? Que isso é importante. Agora não está dizendo. Aqui no título também poderia estar dizendo que seria em 1.000 e milhões, certo? Mas o que dá para a gente ver neste gráfico? No Brasil, nesse ano 2013, qual assim, a idade que estava, como é que se diz, mais presente no Brasil em 2013? Eram jovens, eram as pessoas mais adultas ou mais idosas? Ó, vou fazer assim, 14 a 17 anos, adolescentes. 18 a 24 anos, jovens, né? 25 a 39 já, adultos. 40 a 59, de meia idade. E 60 anos ou mais, idosos. Então, segundo essa pesquisa aqui, em 2013, qual foi a idade predominante no Brasil, em 2013? Que tinha mais pessoas. Quarenta a 59 anos, né, professor? Na realidade eu fico em dúvida entre essas duas colunas aí. Desses que eu disse aí, adultos de 25 a 39 ou de meia idade de 40 a 59 anos. Porque eles estão muito parecidos, né?
Se eu for olhar pela quantidade do Brasil, que é a coluna vermelha, eu vou ver que tem mais de meia idade. Se eu for olhar por cada região, aí vai variar. Porque na região norte tem mais adultos do que de meia idade. Mas se eu for olhar aqui, por exemplo, na região sul, vai ter mais de meia idade do que adultos. Certo? Mas eles estão muito equiparados assim, né? Muito juntinho, certo? Mas o que a gente estava vendo aqui? A questão do título e a questão da fonte, que é necessária colocar. Se você faz uma pesquisa, você precisa colocar. E o ideal é que você não faça uma pesquisa em apenas um site, mas você faça em mais de um site. Sim, gente, continuando aqui, a fonte, né? As informações foram obtidas de uma fonte confiável. Aí a gente vai olhar pela fonte. IBGE é confiabilíssima, né? Aqueles outros ali podem ter uns gráficos só sejam tipo ilustrações mesmo. Mas aí a gente precisa avaliar se for uma pesquisa real, se o instituto que fez a pesquisa é confiável. É como muita pesquisa que sai de política na época de campanha que não é confiável, né? Então a gente precisa ter cuidado para aceitar determinada pesquisa como possibilidade de acontecer ou não. Veja, há rótulos adequados para eixos, etc., deixando tudo bem identificado. Na maioria dos casos, sim, né? Já naquele último que a gente viu das idades, não está muito claro isso. Porque a gente não sabe ali que dado que ele está colocando, se é 1.000 ou 1 milhão de pessoas. Os eixos começam em 0 ou não? Deixa eu abrir aqui esse gráfico para a gente ver. Começa no 0, tá? Indicando que nessa linha seria 0. E a maioria dos que a gente abriu, sim, estavam assim também. As escalas dos eixos são constantes? Vamos olhar o que é a escala. Aqui, tá de 10 em 10, tá? Então, de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, 30 a 40. Geralmente, se vocês vão observar aqui nos gráficos, existe essa regularidade. Por exemplo, aqui não vai estar de 0 a 10 e aqui a gente vai pular para 50, tá? E se pulasse para 50, aí aqui já seria... Aí aqui não subiu 50. Então, o espaço entre uma linha e outra tem que ser uma quantidade constante. Existem quebras nos eixos que sejam difíceis de notar? Não, não vi. Existem elementos gráficos desnecessários? Também não, nos que a gente viu, não. Então, isso aqui é só um dado a mais para vocês, tá? Uma curiosidade, digamos, para análise de gráficos. Isso aqui eu não vou ler agora, mas eu estou mostrando a vocês que está aqui, porque a gente falou sobre isso na sala de aula, tá bom? Vou só repetir um pouquinho, porque tem pessoas aqui que só estão no remoto. Então, veja, existe a questão na pesquisa de população e amostra. População é quando eu uso o conjunto de elementos completo. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa na escola sobre se está assistindo aula presencial ou online, se está no presencial, se usa transporte, aí se usa transporte, de qual é o bairro que você é, aí o transporte está vindo direitinho. Então, se eu quero ter uma ideia disso aí para poder organizar o trabalho da minha escola, então eu preciso fazer com a população toda, ou seja, com todos os alunos daquela escola. Então, isso aí eu estou levando em consideração toda a população. Agora, se eu quiser aleatoriamente entrevistar alguns alunos para saber qual tipo de merenda que eles preferem, para a gente tentar ajustar mais ou menos a cantina da escola, aí eu já não estou fazendo com todos, eu vou fazer com aqueles que se dispuserem a responder à pesquisa, e isso vai ser uma amostra, certo? Outra coisa, digamos que está sendo produzido um determinado tipo de um produto, biscoitos. E aí tem as embalagens lá dos biscoitos, que tem lá dizendo o peso, né, e a qualidade, a validade e tudo mais. Então, digamos que vai ter lá uma fiscalização. E aí eles chegam lá, tá tudo dividido em lotes. E aí eles pegam e eles vão abrir todos os pacotes para olhar? Não. Porque aí seria desfazer todo um trabalho, né, gente? Então não podem.
O que ele vai fazer? Né? Essa pessoa que foi lá, ou esse grupo de pessoas que foi fazer essa pesquisa. Eles vão lá, vão pegar um pacote do lote 1, um pacote do lote 2, um pacote do lote 10. Então, de alguns lotes, eles vão pegar um pacote e vão analisar aquele pacote. Vão pesar, vão olhar a data de validade, vão ver a qualidade, né, dos produtos. Tudo isso eles vão analisar. Se eles derem ok em todos eles, então, por amostragem, eles vão identificar que está tudo ok. Se por acaso em um daqueles lotes der um problema que está com peso errado, ou tem um pacote lá que está furado e de repente está mofado alguma coisa, algum problema, então eles vão colocar em dúvida todo o resto da produção. E aí eles podem até interditar. Então, assim, é uma pesquisa feita em cima de uma amostra. Então, a pesquisa ela pode ser feita com a população completa ou simplesmente por uma amostra. Tá certo? A questão da, por exemplo, a eleição, quando ela acontece, ela é feita com a população completa. Mesmo que tenha os que não foram lá votar, que foi a abstinência, mas ela é feita com a população completa dos que estão aptos a votar. Mas, quando há uma pesquisa de intenção de voto, é feito com pessoas aleatoriamente, em determinada rua, passando em alguns bairros, enfim. É feita com uma amostra, tentando levar em consideração idades diferentes, níveis econômicos diferentes, fatores sociais diversos, para poder ter uma amostra mais significativa, certo? Então, população e amostra, ok? Ou é a população completa ou uma amostra. Alguma dúvida sobre isso? Não, né? Se tivesse, já tinham perguntado. Variável. A gente vai ter mais embaixo um gráfico mais detalhado sobre variável, tá? Mas a variável é o que eu estou pesquisando. Minha variável podem ser pessoas, ou minha variável pode ser objetos ou produtos, tá certo? Então, por exemplo, aqui tem alguns exemplos de variáveis. Qual sua marca de carro favorita? Então, Ford, Volkswagen, Peugeot, Nissan, enfim. Isso aqui é uma variável, a marca do carro, tá certo? Gente, falamos muito nas duas salas sobre frequência absoluta e frequência relativa. Então, frequência absoluta é um número inteiro, positivo, que representa a quantidade de vezes que determinada coisa aconteceu ou foi verificada. E a frequência relativa é quando eu comparo esta quantidade com o total. Então, eu tenho um percentual, tá? A gente fez tabela de frequência absoluta e relativa na sala. Quem olhou lá no Classroom viu as fotinhas do quadro, embora que eu coloquei hoje, tá? Eu acho que nem viram, vão ver. Mas eu coloquei no WhatsApp, né? Então vocês já viram. Lá no quadro a gente fez umas tabelas, inclusive com idade do pessoal, quantidade de filhos, esse tipo de coisa. Então a gente fez lá uma tabela, vendo a quantidade, que é a frequência absoluta, e calculando o percentual, que é a frequência relativa. Deixa eu ver aqui. Aqui, coleta de dados. Aqui explicando um pouquinho mais, ó, o que é população, que é a coleção completa, a amostra é uma parte dessa população, e o censo é quando eu trabalho com a população toda. Mas isso aí é um grupo de pessoas, né? Isso. Grupo de pessoas ou de elementos que eu estou pesquisando, né? No caso de uma pesquisa em relação ao leite que está sendo fabricado em pó, ou do biscoito, ou que mais, o salsicha, qualquer produto, ou em relação a pessoas também. Minha população podem ser pessoas, podem ser animais, podem ser elementos, podem ser produtos, tá certo? Aqui, ó, tá mostrando, né, de forma geral, que a população, deixa eu subir um pouquinho para ficar melhor para vocês verem. A população é quando eu estou contando todos, e a amostra é um pedacinho dessa população, tá? Tipos de variáveis, ó, eu disse a vocês que ia aparecer mais aqui embaixo. As variáveis, elas podem ser qualitativas ou quantitativas. Então, o nome já está dizendo qualidade, que é a característica do sujeito ou do elemento que eu estou pesquisando, e quantitativa, que é número, tá?
Eu estou analisando a quantidade de vezes que cada coisa acontece, enfim, o número ali correspondente. A variável qualitativa, ela se divide em duas. Ou ela pode ser nominal ou ordinal. No caso de ser nominal, é quando eu estou entrevistando o sujeito lá e de repente eu pergunto até informações, mesmo que a minha pesquisa seja quantitativa, mas aí quando eu vou entrevistar as pessoas, eu preciso levantar alguns dados até para mostrar que eu procurei pessoas bem diversificadas, né, em relação à cor da pele, em relação à profissão, em relação à religião, em relação à classe social, enfim, a grau de instrução. Então, por exemplo, se eu pergunto qual a sua profissão, qual o seu sexo, qual a sua religião, qual o bairro que você mora, qual a cor da sua pele, qual a cor dos seus olhos, quantos filhos você é casado, solteiro, mora sozinho, mora com os pais, enfim, isso são variáveis qualitativas nominais, porque só está dizendo características, tá bom? Quando eu tenho coisas que indicam determinado nível, estágio, enfim, então eu estou trabalhando com ordinal. Então, por exemplo, eu já falei lá do outro lado, mas tem escolaridade, você pode estar no 5º ano, no 8º ano, no ensino médio, 1º ano, 2º ano, 3º ano. Então, a série em que você está indicando o seu grau de escolaridade, certo? Então, é uma qualidade, porém é ordinal, está indicando uma ordem, para mostrar mais ou menos o seu grau de instrução. O estágio de uma doença, se está no estágio inicial, se está no estágio médio, se está no estado crítico, tá? Classe social, nível baixo, nível médio, nível alto, nível intermediário, aí, enfim. As variáveis quantitativas. A palavra discreta significa que é aquela quantidade que é fechadinha. Tipo, número natural. Quando eu conto, por exemplo, quantas canetas eu tenho aqui? Então, eu vou contar quantas canetas tem e vou usar um número para me referir a quantas canetas eu tenho aqui. Isso é uma quantidade que vai me dar um número natural. Essa quantidade é discreta. E aí, ó, número de filhos, número de acessos à plataforma, que tem, né, como a gente vê, número de atividades que você fez durante o período. Tudo isso são variáveis quantitativas discretas. Contínua, gente, o nome já... Para e pensa, contínua é porque ela continua. Então, pensa em números decimais. Nossa altura nunca é 1 metro ou 2 metros. 1,50 m, 1,40 m, 1,70 m, 1,80 m. No meu caso é meio metro. Oi? No meu caso é meio metro. Não, tu não é meio metro, tu tem mais de 1 metro. Tu tem 1 metro e quanto? Mas tu não gosta de falar não, né? Sei não, professora. Na verdade... Olha, eu vou medir você na próxima aula, viu? Eu vou fazer sobre a altura na próxima aula. Eu tenho uma fita métrica lá no meu armário. E eu vou medir vocês. Credo. A gente vai fazer de altura. Sabe uma coisa interessante que uma vez eu perguntei numa aula? Eu perguntei quem tem filhos aqui. Aí o pessoal disse, né? Quem tinha filhos disse... Algum de vocês conseguiu medir o filho e verificar exatamente quando ele estava com 1 metro de altura? E eu já vi, eu acho que foram 2 alunos que disseram isso em momentos diferentes, mas é muito raro, né? Só se você realmente acompanhar bem direitinho, aí você vai ver exatamente o ponto em que a criança vai chegar a 1 metro. Porque nossa altura, ela varia entre 1 metro e 2 metros, né? É a média. Lógico que existem, né, pessoas um pouco mais baixas, lógico que pode existir, ou também pode existir mais altas do que 2 metros, né? Mas é incomum. Nosso peso também não dá exatamente, é muito raro você chegar na balança e dar exatamente 50 quilos, 52, 53, 68, é muito raro. Geralmente vai dar 62,1, 78,4, sempre vai dar algumas gramas a mais. E o salário, que também nunca é um salário fechado, né? Geralmente tem alguns centavinhos, né? Então, porque são percentuais de aumento, né? Então, por isso que geralmente tem os centavinhos. Então, tudo que pode ser escrito com vírgula, então a gente vai considerar como variável quantitativa contínua, certo? Eu vou passar exercício essa semana, viu? Sobre essas coisinhas. Gente, chegamos na frequência, tá?
distribuição de frequência. A frequência pode ser absoluta, que é a quantidade de elementos, ou relativa, que é quando eu comparo com o total. E aí eu vou gerar um percentual. Essa figura aqui, que tem essa mulher aqui, ela está mostrando justamente isso. Vocês podem ampliar aí na tela de vocês, para vocês verem melhor. Eu vou ampliar um pouquinho aqui por conta do vídeo. Eu acho que fica melhor no vídeo. Se eu perder, eu vou buscar. Espera um pouquinho. Deixa eu puxar um pouco. Eita, perdi. Mas eu acho de novo. Não, só subir aqui. Achei. Pronto. Vejam. Ela está mostrando que a frequência relativa é o valor que se obtém dividindo a frequência absoluta pelo total de elementos. Veja, nessa pesquisa aqui, o total de pessoas, ó, eu conto aqui na frequência absoluta. Quando eu somo aqui, isso aqui deve ser o quê? Idades, né? Eu vou considerar que sejam idades. Por exemplo, essa tabela aqui, ela não está clara, ela não está me dizendo o que está sendo pesquisado aí, tá? Mas eu vou entender que são idades. 2 mais 4, 6, aí 7, 10, 11, 13, 14, 18, 20. Ó, 20. Então, digamos que 20 pessoas foram entrevistadas aqui em relação às suas idades. Aí, a primeira linha, a frequência da idade 50 foi 2. Então, para achar a frequência relativa, eu tenho que pegar esse 2 e dividir pelo total de pessoas que foram entrevistadas, que é 20, para obter o percentual, que nesse caso aí vai dar 10%, ok? E aqui eu tenho uma outra tabelinha que eu acho que eu trabalhei no segundo B, essa tabela. Eu coloquei no quadro, trabalhei com vocês. Aqui eu tenho candidatos, né, que a determinado cargo, pode ser até um cargo de presidência em um clube, uma coisa desse tipo. E aqui é a frequência absoluta, ou seja, a quantidade de votos de cada um. E aqui é a frequência relativa, ou seja, o percentual de votos que cada um alcançou. Quando a gente soma aqui, dá 250, significa que foram 250 pessoas votaram. Quando eu tenho esse percentual, se vocês quiserem, depois assistindo o vídeo, pegue a calculadora, pode ser no seu celular mesmo, divida 29 por 250, dá exatamente 11,60. Ou vai dar 0,116, que aí você vai considerar duas casas após a vírgula, tá? Vai dar 11,60. 130 dividido para 250 vai dar 52%. E 91 dividido para 250 vai dar 36,40%. Ou seja, quando eu somo aqui, vai fechar em 100%. Então, é interessante que as pesquisas que a gente trabalha percentual, a gente entenda que o total sempre é em relação a 100%. Gente, essa partezinha aqui é medida de tendência central, que está no slide, mas a gente não vai trabalhar isso agora, tá? Eu vou parar de compartilhar essa tela bem rapidinho para poder compartilhar outra tela, para mostrar para vocês umas outras coisas que eu estava separando aqui para colocar para vocês. E vou concluir para deixar lá no Classroom para vocês também, tá bom? E esse slide a gente vai voltar numa próxima aula, que a gente vai falar especificamente sobre medidas de tendência central. Pronto, vou compartilhar de novo a tela, que a gente vai lá para o PowerPoint agora. Deixa eu pegar de novo. Esse slide. Estão vendo aí os slides? Olha, eu não estou vendo vocês. Aí eu preciso que vocês me digam se estão vendo ou não. Apareceu aqui agora. Pronto. Gente, eu vou... Minha tela aqui. Estatística, né? Estão vendo, né? Eu vou colocar na tela inteira. E vocês vão me dizer se estão vendo, para eu poder continuar, tá certo? Deixa eu ver primeiro aqui. Aqui tá gravando. Então, vamos lá. Vou colocar na tela inteira para ver se vocês veem aí. Se não ver, eu volto para o que eu tava. Estão vendo a tela inteira? Não. Não. Não? Eu tô vendo estatística.
Mas não tá na tela inteira, não. Não tá a tela completa, não. Tá mostrando a tela e a parte assim ao redor. A tela branca, professor. No meu também não tá inteira, não. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Mas vocês conseguem ver o slide. Professora, só puxar. Mas vocês conseguem ver o slide. Conseguimos. Sim. E quem tiver... Dá pra ver tranquilo. Certo. Então eu vou fazer assim. Eu vou deixar assim, porque no vídeo vai ficar melhor. Certo? Eu vou passando aqui agora. Olha, eu coloquei esse gráfico aqui. É um gráfico de frequência, certo? Aliás, não é um gráfico, é uma tabela de frequência. E ele está falando o seguinte. É da MPE Bahia, FCG. Deve ser um órgão de, deixa eu ver, segurança militar ou uma faculdade, alguma coisa assim. Eu não conheço essa sigla, tá? Era para conhecer, mas eu não conheço não. São muitas. A distribuição de frequências do número de apreensões de valores em milhões de reais realizadas pela Polícia Federal em determinado período. Professora, Oi. aqui não tá mostrando a segunda tela, não. Tá mostrando a primeira só. Ainda tá na primeira, Ainda tá mostrando assim, matemática e estatística. Segundo EJA e segundo EJB. Também. Eu tô passando as telas aqui, não tá mostrando nada. Não, tá não. Aqui não. Tá. Tá em uma tela só aqui. E agora? Agora sim. Pronto, agora foi. Então, eu vou aumentar aqui, então. Problema não. Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto, ficou maiorzinha, né? Eu vou deixar assim. Então. Pronto, tá melhor agora. Vejam. Então, essa distribuição de frequência está mostrando o número de apreensões em valores em milhões de reais realizadas pela Polícia Federal em determinado período. Não está dizendo onde, tá certo? Aí aqui eu tenho intervalos de classe. Por que intervalo? O que é que está dizendo? De 0 a 10 milhões, Eita, o que eu cliquei aqui foi na figura. De 10 a 20 milhões, de 20 a 30 milhões, de 30 a 40 milhões, de 40 a 50 milhões ou acima de 50 milhões. E aqui está mostrando a frequência, né, com que essas apreensões ocorreram. Então, qual foi a maior frequência, o que repetiu mais em termos de apreensões? Qual foi a quantidade que foi mais apreendida? De 0 a 10? De 0 a 10 milhões. Então, esse valor aí de 0 a 10 milhões foi o que mais houve no número de apreensões. Tá? E aí, isso eu chamo de média moda também, tá? Que é o que a gente vai falar na próxima aula, mas só adiantando. O que aparece mais, na realidade, é uma média moda, certo? Aqui, se eu somar, eu tenho a quantidade de casos que foram pesquisados aqui, tá? Então, 47 com 13 vai dar 60, né? 29 com 1 vai dar 30. Então, 60 com 30 já faz 90. E 7 e 3 vai dar 10. Então, aqui eu tenho 100 ocorrências. Então, em 100 ocorrências, 47 foram de 0 a 10 milhões de reais. Depois, né, vem de 10 a 20 milhões de reais, que foi 29 ocorrências. E aí vai diminuindo a proporção que vai aumentando o número de ocorrências, tá certo? Vai aumentando a quantidade no intervalo aí do Professora, dinheiro. isso é mais ou menos o que a gente estudou ontem, Tá certo. Que a gente realmente estuda a quantidade. Só que aqui ele está em intervalos. Por exemplo, se eu fosse fazer uma pesquisa com a escola toda, eu não ia ver exatamente a idade de cada um. Eu poderia ver, tipo, intervalos. Lembra daquele do IBGE que a gente viu agora há pouco? Que estava de 14 a 17 anos, de 18 a 24 anos. Isso é intervalo de classe, porque ele não destrinchou todos de 14, todos de 15, todos de 16, todos de 17. Ele colocou de 14 a 17. Aí depois de 18 a 24. Entendeu? Entendi. Aqui eu vou colocar também para vocês esse slide, tá? A gente tá falando de frequência absoluta e relativa.
E aqui está falando um pouquinho mais sobre elas. E aqui conta uma questão de quê? De turistas, né? Que estavam em determinado lugar. Então, tem Pedro, que é brasileiro, Ana, que é brasileira, Romero, espanhol, Laura, espanhola. Aí está mostrando a origem de cada um, digamos. Então, Cláudia é brasileira, Sérgio é brasileiro, Raul argentino, Nélio brasileiro, Sandra brasileira e Paulo espanhol. E nesse outro slide, ele coloca a frequência com que isso acontece. Ele está dizendo o seguinte: o número de vezes. Professora, a senhora mostra o terceiro, por favor, novamente. Mostro. Aqui, ó. Ele está mostrando a quantidade, as pessoas e a sua nacionalidade. Aí, vamos contar quantos brasileiros tem, ó. Pedro é um, Ana, Cláudia, Sérgio, Nélio e Sandra. São 6, né? Aí vejam aqui, ó. Brasileiros, 6, tá? Que a gente tá falando em relação à nacionalidade. Então, nacionalidade brasileira, 6. Aí vamos ver espanhol, tá dizendo que são 3. Aí, espanhol, Romero. Aí, Laura. E Paulo. São 3. E argentino só tem 1, né? Então, veja o que ele colocou aqui. A nacionalidade brasileira, 6. Espanhola, 3. Argentina, 1. E aqui ele colocou em verde brasileiro e mostrou aqui quem eram os brasileiros. Colocou espanhol em azul, ó. E identificou aqui espanhol em azul. Tá faltando 1, né? Aqui, ó. Faltou eles pintarem aqui de azulzinho esse nome espanhola. Certo? E em roxinho ficou o argentino. Mas tá vendo que aí a gente tá vendo a nacionalidade e a gente tá contando a frequência que apareceu cada um. Aí aqui embaixo, veja que bonitinho. Ele tá falando de frequência relativa. Aqui, ó, verdinho, nacionalidade brasileira. Esse azulzinho, espanhola. O roxinho, argentina. Se eu quero saber o percentual, a frequência relativa, eu vou pegar 6 e vou dividir por 10, porque foram 10 pessoas. Se foram 6 brasileiros, 3 espanhóis e 1 argentino, quer dizer que no total foram 10. Aí 6 dividido por 10 dá 60%. 3 dividido por 10 vai dar 30%. E 1 dividido por 10 vai dar 10%. Quando eu somo 60% mais 30% mais 10%, eu vou encontrar 100%. Ok? Aqui, ó, mais um exemplo de frequência relativa que pode ser feito com regra de 3 simples, que a gente estudou no semestre passado, quem estudou comigo no semestre passado. E aqui eu coloquei em forma de tabela a mesma coisa, tá? Brasileiro, espanhol, argentino e tal. Gente, a hora voou. Já são 9h57. E eu vou voltar aqui com vocês na telinha para a gente concluir a aula. E eu preciso fazer a chamada com vocês. Mas se tiverem perguntas, pode falar que eu respondo. Viu? E eu vou terminar esse slide para colocar para vocês. E vou colocar uma atividade, tá? Essa semana. Provavelmente eu posso colocar amanhã. Gente, deixa eu ver se chegou mais alguém, tá? Ó, vamos abrir nas câmeras que a gente combinou de fazer um print bem legal. Sem máscara. Era bom se a senhora colocasse lá na sala. O quê? O vídeo? Sim, ou então o slide, que ficar melhor pra gente responder. Pronto, eu vou ver isso. Me lembrem isso, tá certo? Uma coisinha. Vou fazer a chamada de novo aqui, tá? Segundo A. Adeildo, Jennifer Germano, Victor, Paloma, Fabrício, Bruno e Bárbara. Ok? Mais alguém do segundo A entrou? Ok. Hein? Mais alguém do segundo A entrou? Não, né? Eu sei que tem 18 pessoas agora. Mais pessoas entraram, que eu acho que a última vez que eu olhei tinham 16. Vamos aqui olhar agora no segundo. Eu tô vendo ali Alex. Alex é de que turma? A senhora colocou Paloma? Coloquei. Alex é do segundo B, é?
Gente, eu vou ler aqui agora do segundo B. Lourdes, Nerivânia, Caroline, Jennifer, David, Eu. Josimar, Socorro, Thaís, Isso. Lucas. Eu vi o nome Alex. Alex é de qual turma? É do segundo B, né? Adriel Alex, né? Isso, professora. Pronto. Boa noite. Adriel, boa noite. Adriel Alex. Tem mais alguém que não tá aqui, que eu não falei o nome? Eu tô achando que tem. Porque eu tô vendo 18 pessoas aqui, contando comigo. Dá 18, né? Mas eu acho que era só Alex que tava faltando. Deixa eu ver aqui. Em pessoas. Socorro, Jennifer, Carolina, Nerivânia, João Vitor, David, eu, Adeildo, Alex, Bárbara, Tem esse menino chamado Lucas também, que a senhora falou. David, Fabrício. Eita, Fabrício tava já. Jennifer, João Vitor, Josimar, Maria de Lourdes, Maria de Socorro, Nerivânia, Paloma, Thaís, Wesley. Cadê o cadeado? Cadê o Wesley? Ficou calado aí, vendo? Ia ficar com falta estando na aula. Eu olhei na lista ali das pessoas. Viu, Wesley? Ia ficar com falta. É, do segundo A. Gente, vamos tirar um print. Abram as câmeras para eu colocar lá nas turmas de vocês. Bora? Jennifer e o marido aí do lado, Lucas. Vamos lá, João Vitor, Josimar, Paloma, Bárbara, Jennifer, Caroline. Todo mundo aí. Eu só tô vendo esses que eu falei, viu, na tela. Bora. Eu não tô vendo, não. Ô, professor, eu tô com a cara de sono aqui tão grande. E olha, a Bárbara já abriu. A Deildo também. Aí eu também tô, minha gente. Eu cheguei da escola, hoje era 1h da tarde, fui arrumar almoço. Quando eu almocei, fui direto para a mesa para trabalhar no Classroom, vendo uns vídeos para poder, porque é eu que vou abrir as salas todas da escola. Eu terminei 6h20, aí vim para aula 6h40, terminei 8 horas, aí fui jantar, voltei para aula com vocês. Eu tô aqui, só o cabo. Agora é hora de tomar um banho e dormir, porque eu não aguento mais não. Mas vamos lá. Vou tirar o print do jeito que tá certo? Gente, ó. 1, 2, 3, já. Pronto. Vou colocar nas duas salas, tá? Para ficar registradinho. Segundo A, tô colocando agora. E segundo B. Segundo B tá lá. Minha gente, terceiro ano já tem 186 mensagens aqui. O primeiro tá com 29, mas é porque eu acabei clicando aqui sem querer. Segundo B e A, eu já passei cento e tantas, cento não sei quantas, tá? É porque eu não li e não vou ler mais não. Se for alguma coisa comigo assim importante, falem comigo no privado, porque foi muita mensagem, aí eu me perdi. Ok? Eita, Thaís conseguiu entrar depois, né? Beleza, que não tava conseguindo antes. Gente... 10h03, vou parar a gravação aqui, vou colocar para vocês o vídeo depois lá, tá certo?